Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer Concursos Públicos, aqui João Carlos Espíndola. E nós vamos continuar a gravação de processo civil para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a prova do dia 2 de julho, é isso mesmo, a prova do dia 2 de julho, que é a prova aí da Grande São Paulo. Eu gravei agora há pouco aqui o vídeo que falava aí da parte de impedimento, mas eu resolvi gravar um vídeo melhorado, um vídeo mais detalhado sobre o assunto, e neste vídeo nós vamos falar dos artigos 144 e dos artigos 145. Eu aprendo muito quando eu leio a lei seca, e ainda mais quando eu explico um pouquinho da lei seca. Então eu espero contribuir com você, e aí já estou contribuindo comigo. Hoje é dia de eu estudar processo civil, e isso aqui já é um estudo para mim de processo civil. Dos impedimentos e da suspeição. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. A primeira coisa é que quando fala impedimento do juiz, é algo objetivo. É algo que o juiz ele não pode atuar em hipótese alguma, porque ele é impedido. É diferente de suspeição, porque a suspeição é uma situação subjetiva que, se a parte não alegar em momento oportuno, a suspeição preclui. O impedimento do juiz é uma situação de causa de nulidade absoluta do processo, que pode ser, inclusive, caso aí de ação rescisória para anular todo o processo, os casos de impedimento. Então, impedimento é uma situação muito grave. Por exemplo, o juiz ele não pode julgar o próprio pai, ele não pode julgar a própria mãe, ele não pode julgar a esposa, ele não pode julgar um processo em que ele é parte. O juiz não pode julgar um processo em que atua naquele processo um advogado que pertence ao escritório de advocacia do seu cônjuge, ou ainda um advogado que, mesmo que não atue diretamente no processo, mas participa do advogado do seu cônjuge. Ou ainda um advogado que ele é advogado de um cliente, que naquele momento está lá em outro escritório de advocacia, porém tem uma relação aqui também com o escritório de advocacia do cônjuge do juiz. Nesse caso, o juiz não pode julgar o processo. Então, o juiz ele não pode julgar o processo em que ele interveio como mandatário da parte, ele oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Veja que em todos esses casos do inciso 1, já houve uma atuação do juiz, ele não pode atuar novamente. Ou ele atuou como perito, ou como membro do MP, ou prestou depoimento como testemunha, mas ele não pode mais atuar nesse processo. O 2, de que conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido decisão. Às vezes ele era um juiz de primeiro grau, decidiu no processo, uma decisão interlocutória, uma sentença, por exemplo. O tempo passou, o processo se arrastou aí e se arrasta mesmo ao longo dos anos. Ele foi promovido a desembargador. Quando ele chega lá no TJ como desembargador, tá lá o mesmo processo para ele analisar agora como desembargador. Ele não pode, porque lá atrás ele já atuou naquele processo como juiz de primeira instância, ele não pode. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. E lembre-se que nesse caso aqui, para que o juiz seja impedido, é necessário que essas pessoas aqui já atuassem no processo, antes do juiz atuar. Veja bem, o advogado já estava atuando, o membro do Ministério Público já estava atuando, o defensor público já estava atuando naquele processo. Então, neste caso, o juiz é impedido de atuar. Quando esse processo for distribuído lá no Poder Judiciário, aquele juiz que recebeu o processo, ele vai pegar o processo e vai olhar assim, ah não, esse processo aqui, ó, a minha esposa já atua nele, ela é advogada. Não, nesse processo aqui, a minha esposa, por exemplo, a minha mãe, ela é a promotora. Não, nesse processo aqui, o meu irmão, ele é o defensor público. Eu não posso atuar, eu sou impedido. Porque se for um caso que o juiz já está atuando no processo, e depois a esposa vem a atuar, depois a mãe vem a atuar, depois o membro do MP vem a atuar, nesse caso não é o juiz que é impedido, não é o juiz.
são as demais pessoas que são impedidas. É a mãe que não poderá atuar porque o juiz já está atuando. É o membro do Ministério Público que não poderá atuar porque o juiz já está atuando. Para que o juiz seja o impedido, veja bem, isso aqui pode ser pegadinha de prova. Para que o juiz seja impedido, é necessário que a esposa, o membro do MP lá, que era a esposa do juiz, o irmão do juiz, que era um defensor público, ele já atuasse no processo antes do juiz. Aí o juiz é impedido. Agora, se é o juiz que já atua, e aí um defensor público vem a atuar, e esse defensor público é o irmão do juiz, não é o juiz que é impedido, é o irmão dele que é impedido. É o defensor público que é impedido, porque o juiz já atua no processo. Aonde está isso, João? Está lá embaixo. Isso está lá embaixo. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do MP já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz, antes do juiz. Por isso aqui o juiz é impedido, porque eles já atuavam antes do juiz atuar, beleza? Mas vamos continuar lá. Então, nesses casos aqui, o juiz ele é impedido. Vamos lá. O juiz ainda é impedido, veja bem, o juiz é impedido quando for parte no processo ele próprio. O juiz não pode julgar a si mesmo. Seu cônjuge não pode julgar a uma esposa. Companheiro, o juiz não pode julgar o companheiro. Parente, ele não pode julgar um parente, se for consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Por que que naquela questão do TJ São Paulo, o primo não era impedido ou suspeito, sei lá o que era lá? Por quê? Porque não era ele não era até o terceiro grau. O primo já passou do terceiro grau. Aqui o juiz é impedido se for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. O juiz não pode julgar, por exemplo, uma escola que ele é professor daquela escola. O juiz não pode, por exemplo, julgar a própria empregada. Ele não pode julgar se ele for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. A banca não vai perguntar o que é herdeiro presuntivo, o que é donatário, ele não vai perguntar, porque isso aí são questões de direito civil. Mas ela pode dar um exemplo. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego. O juiz, ele não pode, aqui em cima era o seguinte, o 5, quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Se o juiz é sócio de uma empresa, se o juiz participa da direção de uma empresa, ele não pode, obviamente, julgar essa empresa. Lá no 7 fala assim, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Se o juiz é professor de uma escola particular, ele não pode julgar aquela escola. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge. Se o cliente ele é do escritório de advocacia de seu cônjuge, ainda que não seja o cônjuge que esteja defendendo, o juiz não pode julgar. Ou ainda companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Aí você pensa aqui no escritório A e você pensa aqui no escritório B. O escritório B pertence ao cônjuge do juiz. O escritório A não pertence ao cônjuge do juiz. Esse aqui não pertence. Aí a parte, o cliente, ele procura um advogado que atua nesse escritório A para defendê-lo. Só que esse advogado também trabalha para o escritório de advocacia do cônjuge do juiz, que é o escritório de advocacia B. Ele também trabalha aqui, ó. Esse advogado, mesmo que ele, neste momento, esteja defendendo aquele cliente através de outro escritório de advocacia, mas ele também atua aqui, olha, nesse escritório que faz parte, que é pertencente
ao cônjuge, ao companheiro ou ao parente do juiz, até o terceiro grau, inclusive. Então, mesmo que esse cliente seja patrocinado por advogado de outro escritório naquele momento, que não do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente, mas há essa relação, há esse vínculo. Neste caso, o juiz é impedido. O juiz é impedido quando ele, o juiz, promover ação contra a parte ou contra seu advogado, ele é impedido. E na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Nós falamos disso aqui. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Quer ver um exemplo aqui de fato superveniente que pode cair na prova? Veja bem, o juiz, ele já atua no processo, já está atuando lá no processo o juiz. A parte, para tentar gerar o impedimento do juiz, vai lá e contrata um advogado que pertence, ainda que de forma indireta, ao escritório de advocacia do cônjuge do juiz. Ele fala assim, esse juiz aqui está sendo muito linha dura no meu processo, está julgando tudo contra mim. Eu vou descobrir um advogado que pertence ao mesmo quadro do escritório de advocacia da esposa desse juiz aqui, que eu sei que a esposa dele tem um escritório, e vou contratar esse advogado. Porque aí geraria o quê? Impedimento do juiz. Só que a gente já viu que o juiz precisaria integrar o processo depois e não antes. Não é verdade? Porque o advogado é que deveria pertencer desde antes para o juiz poder ser impedido. Aí o que aquela parte faz? Ele tenta fazer isso. É por isso que o parágrafo 2º fala: é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Isso é vedado. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição dele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. É aquele advogado que ele pertence ao quadro de advocacia do cônjuge do juiz, ele não está intervindo diretamente naquele processo, mas há uma ligação com aquele escritório de advocacia em que o advogado está intervindo no processo. Nesse caso, gera impedimento também. Mesmo que esse advogado não intervenha diretamente no processo, mas ele pertence ao quadro de advocacia, ele gera lá o impedimento do juiz. Veja bem, agora aqui é suspeição do juiz. Aqui são situações subjetivas que, se não forem arguídas a tempo, gera preclusão e não pode mais arguir. A suspeição do... em regra, né? Tudo tem exceção. A suspeição do juiz, se ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. A suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes, faça isso, faça aquilo, acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Não, eu vou aqui arrumar para você R$2.000, R$10.000 para você bancar esse processo aí. Suspeito. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Quando o juiz for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Eu sempre falo, é melhor decorar as causas de suspeição, que são menores. A suspeição do juiz quando ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive, há suspeição do juiz, porque a parte ela é credora do juiz, a parte é devedora do juiz. Isso pode, de alguma forma, sei lá, influenciar a decisão do juiz. Então o juiz ele é suspeito. Se o juiz ele é suspeito, se ele foi interessado no julgamento do processo
em favor de qualquer das partes. Agora, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. A própria parte cria ali uma inimizade com o juiz para poder alegar. A parte que a alega houver praticado ato que signifique e manifesta aceitação do arguido. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica. Lembre-se de duas coisas. O prazo para alegar o impedimento ou a suspeição é de 15 dias. E não ocorre dentro do próprio processo, mas sim em uma petição específica, dirigida ao juiz do processo. Essa petição específica não é dirigida ao tribunal, é dirigida ao juiz do processo que está julgando a causa, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com o rol de testemunhas. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ao receber aquela petição específica que ocorre no prazo de 15 dias, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal, caso contrário, determinação em apartado da petição, porque ela é uma petição específica, e essa determinação que para fazer essa autuação em apartado, ela ocorre justamente por isso, porque é uma petição específica. E depois disso o juiz tem o quê? 15 dias para apresentar suas razões, para dizer por que ele acredita que ele não é suspeito, não é impedido, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então veja que a petição específica é dirigida ao juiz, e é o juiz quem ordena ao tribunal. Por quê? Porque pode ser que o juiz reconheça o impedimento, pode ser que o juiz reconheça a suspeição, e se ele reconhecer, ele mesmo vai ordenar que o processo vá para o seu substituto legal. Distribuído o incidente, que incidente? O incidente de arguição de impedimento ou suspeição. O relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo continua correndo. Agora, se o incidente for recebido com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Então o processo vai ficar parado até que se julgue um incidente de arguição de impedimento ou suspeição, se o relator der o efeito suspensivo. Agora, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, enquanto o relator não disser se o incidente tem efeito suspensivo ou não suspensivo, o que vai acontecer? Ou ainda, se o incidente for recebido com efeito suspensivo, porque veja, pode ser que o relator não diga nada, aí não se sabe se tem efeito suspensivo ou se não tem. Mas, se não souber qual é o efeito, ou se o relator disser que o efeito é suspensivo, o que vai acontecer? A tutela de urgência será requerida ao substituto legal. E lembre-se que aqui não é tutela provisória, aqui é tutela de urgência. Tutela provisória é um gênero, e dentro desse gênero tem a de urgência e a de evidência. Aqui é apenas a de urgência que será requerida ao substituto legal do juiz se o relator não declarar o efeito suspensivo do incidente de arguição de impedimento ou suspeição, ou se ele declarar que o efeito é suspensivo. Porque como o processo vai ficar suspenso, vai ficar parado, nenhum ato processual será praticado, mas a tutela de urgência ela poderá ser requerida ao substituto legal. Suponhamos que você tem uma situação urgente no processo, você pode pedir essa tutela de urgência ao substituto legal. O restante do processo fica parado. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitará-la. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz reconhecer da decisão. Quer dizer, o tribunal pegou a petição de arguição
de impedimento ou suspeição e falou assim: nossa, esse juiz é impedido, ou então, nossa, esse juiz é manifestamente suspeito, tá na cara aqui que ele é suspeito. O juiz será condenado ao pagamento das custas e o tribunal vai pegar o processo e mandar para o seu substituto legal. Só que o juiz, claro, como nesse caso, o juiz ele é réu. Nesse incidente de arguição de impedimento ou suspeição, o juiz é réu. Ele é parte nesse processinho, vamos chamar. O juiz é réu nesse processinho. O juiz é réu, sabia disso? Aí o juiz pode recorrer dessa decisão, porque é o autor contra o juiz, por exemplo, ou é o réu contra o juiz, dizendo, ó, esse juiz é impedido. O autor não, né? O réu aqui, por exemplo, aqui, né? Porque o autor também pode ser. Vai que o autor distribuiu o processo e o processo caiu na mão do juiz, que a esposa do juiz é a dona do escritório de advocacia que está defendendo o réu. Aí o autor dá um pulo e fala: opa, calma aí, meu processo não pode ser julgado por esse juiz, não. A esposa do juiz é a dona do escritório de advocacia que está defendendo o réu. Opa, ele dá aquela quicada, ele pula e fala: não, 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 não. Então pode ser o autor do processo, pode ser o réu do processo, mas o juiz é réu. Nesse processinho aqui, o juiz é uma parte. Ele está na condição de réu, porque é alguém contra ele. Ou é o autor do processo contra ele, ou é o réu do processo contra ele. Porque vai que o autor entrou com o processo foi distribuído, caiu na mão do juiz, que o irmão do juiz é um dono de escritório de advocacia que está defendendo o autor. Aí o réu dá aquele pulo: opa, aqui não, entendeu? Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presentes o motivo de impedimento ou suspeição. Então tá aqui, ó, tá bem aqui uma linha do tempo aqui, ó. Aí, a partir daqui, a partir desse P que eu vou marcar aqui de azul, a partir desse P aqui, ó, o juiz não poderia mais ter atuado, tá? Aí o tribunal, ó, reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não mais poderia ter atuado. Faz de conta que é a partir dessa letra P aí, beleza? A partir dessa letra P. Beleza. Aí o tribunal vai decretar a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente um motivo de impedimento ou suspeição. Falar assim, ó, a partir daqui tá tudo nulo. A partir daqui tá tudo nulo. Beleza? Porque aqui você já era impedido, aqui você já era suspeito. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. O que acontece aqui? Tem 2 juízes aqui, por exemplo, aqui, 2 juízes. Vamos supor aqui que o juiz A atuou no processo primeiro aqui. O juiz A já atuou no processo. Este juiz A, quando ele atua no processo, ele impede, por exemplo, que a esposa dele, suponhamos que a esposa dele seja a juíza B, ele já impede que a juíza dele atue. Em qualquer instância, ele já está impedido. E aí, o que acontece? Essa esposa dele, quando esse processo chegar a ela, ela vai dizer assim: não, eu não posso atuar nesse processo. Por isso que fala assim: caso em que o segundo se excusará. Ela vai dizer: não posso atuar aqui não, porque meu esposo já atuou, e a partir do momento que ele atuou, ele me impede de eu atuar. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, e lembre-se que é uma petição específica dirigida ao juiz do processo na primeira oportunidade em que ele couber falar nos autos. Mas lembre-se que no caso do impedimento, isso pode acontecer em qualquer tempo, porque impedimento é causa de nulidade absoluta. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo,
ouvindo o arguido no prazo de 15 dias. Por quê? Sem suspensão do processo. Porque é o relator lá no tribunal que decreta a suspensão do processo. Lembra que é o relator que decreta a suspensão do processo? O juiz aqui no primeiro grau não tem poder para decidir, nesse caso aqui, viu, pessoal? Nesse caso do incidente de arguição, de impedimento ou suspeição. Quem decreta a suspensão do processo é o relator lá no tribunal. É ele quem decreta se vai ter suspensão do processo ou não vai ter suspensão do processo. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, porque é o relator que vai fazer isso, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha, quer dizer, esses casos aqui que nós estamos falando do impedimento e da suspeição do juiz não se aplica à arguição de impedimento ou suspeição de testemunha. Por quê? Porque isso aqui é outra coisa, isso aqui tem a ver com um impedimento ou suspeição específico que é o do juiz. No caso de arguição de impedimento de suspeição e testemunha, tem outro meio, outro procedimento. Outra forma, entendeu? Não é que não vai ter lá impedimento e suspensão de testemunha. Tem sim, mas é através de outro procedimento. O que está dizendo aqui é que este procedimento aqui não é aplicável no caso de impedimento e suspensão de testemunha. Mas é claro que se a testemunha for suspeita, se a testemunha for impedida, ela não vai poder testemunhar. Lá é outra forma de fazer. Aqui se aplica ao juiz, beleza? É isso aí, até a próxima gravação, não hoje, porque processo civil por enquanto é isso, dos auxiliares da justiça numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein?